Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vou responder a uma pergunta muito importante que me fazem aqui. Benefício judicial cessado, ele pode ser reaberto o processo contra o INSS? Olha que dúvida, muita gente me pergunta isso e eu vou utilizar esse vídeo para responder, tá? Quando o benefício judicial ele é concedido contra o INSS e é cessado, muitos segurados se perguntam se há possibilidade de reabrir o processo para reverter a decisão. A resposta a essa questão depende de diversos fatores, incluindo aí o motivo da cessação, a apresentação de novas provas ou prazos legais de contestação. O INSS ele pode cessar um benefício concedido judicialmente por diversas razões, como revisão administrativa, realização de nova perícia ou constatação de irregularidades. No entanto, o segurado ele tem direito de contestar essa decisão, principalmente se houver indícios de que o cancelamento foi indevido. Lei 8.213 de 91, tá, pessoal? O INSS, por ser o administrador dos benefícios previdenciários, ele tem, sim, autonomia para convocar benefícios que foram concedidos judicialmente. A reabertura do processo, ela pode ocorrer tanto na via administrativa quanto na via do judicial. O primeiro passo recomendado é buscar o esclarecimento, tá? Para entender os motivos exatos da cessação. Caso o segurado ele não concorde com a decisão, ele pode apresentar um recurso administrativo dentro de um prazo estipulado no INSS, que não vai reverter. Muito difícil, a probabilidade de você mudar uma decisão do perito do INSS nessa junta de recurso aí é... Agora, se o recurso administrativo for negado, que é o que geralmente acontece, há a possibilidade de você entrar com uma ação na justiça para restabelecer o benefício. Nesse caso é fundamental contar também com especialistas, né, pessoal? Com um advogado que vai ajudar você a garantir o seu direito, aumentar a sua chance de processo. Num caso, por exemplo, de entrar com algum recurso judicial, alguma apelação, o advogado ele está ali para fazer isso. Ah, mas tem que pagar. Tem que pagar como todo serviço é pago. O advogado ele estudou para isso. E tem coisas na justiça que só o advogado. Para você abrir um processo contra o INSS na Justiça Federal, você não precisa de advogado. Você leva a sua documentação, leva a sua papelada com relação ao indeferimento, a comprovação da sua incapacidade, você abre o processo. Agora, se precisar fazer um recurso, se o INSS deixar de cumprir prazos, tudo isso você precisa de um advogado. A apresentação de novas provas pode ser um fator determinante para reverter a cessação do benefício. Caso o segurado ele possua exames médicos recentes, laudos, outros documentos que comprovem a sua condição, esses elementos podem ser fundamentais para a reabertura do processo. Outro aspecto importante a ser considerado é o prazo para recorrer, pessoal. Olha lá, a justiça também tem prazo, tá? Cada tipo de benefício previdenciário tem regras específicas e perder prazos pode dificultar aí a reabertura do processo. Por isso é essencial agir rapidamente assim que a cessação for notificada. Entenderam, né? No caso de benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a nova perícia ela pode ser determinante. Se a perícia anterior apontou a recuperação do segurado, mas ele ainda se encontra incapacitado, é possível você solicitar uma nova avaliação médica. As revisões de benefícios concedidos por decisão judicial é uma prática comum no INSS, tá? Estão sempre chamando. No entanto, nem sempre essas revisões são feitas de forma justa. Em alguns casos, os segurados podem ser surpreendidos com a cessação abrupta do benefício, sem justificativa plausível. Quando isso ocorre, é fundamental buscar, como nós falamos, uma assistência jurídica para avaliar as melhores estratégias para fazer sua defesa. O advogado ele pode analisar o histórico do processo, identificar falhas na decisão do INSS, aumentando a sua chance de reverter a situação. A jurisprudência também tem mostrado aí que muitas decisões do INSS são revertidas na justiça, especialmente quando há comprovação de que o segurado ainda preenche requisitos para receber o benefício. Jurisprudência, pessoal, são sentenças que foram dadas numa grande quantidade específica sobre um assunto. Por exemplo, a alta cessação de benefício do INSS, por exemplo, por problemas de coluna. Aí foi lá e entrou com processo judicial. Milhares de pessoas tiveram a mesma sentença, que foi uma reversão. Então isso gera uma jurisprudência, entendeu? Para esses casos. Isso ajuda. Não quer dizer
porque cada caso é um caso. Eu estou dando um exemplo aqui superficial, tá? Por isso, desistir na primeira negativa é um erro do segurado. Tem gente que entra no INSS e primeira negativa que tem, ou o primeiro problema que tem, eu não quero mais isso, volta para o trabalho. Muitas vezes, doente, incapacitado. O que você está colocando em risco aí? Você está colocando em risco a sua saúde. Você não está prejudicando o INSS ninguém, você está prejudicando a si mesmo. Porque eu não sou médico, mas a gente sabe que muitos problemas, se eles não forem tratados, eles podem afetar, por exemplo, outros órgãos, causar novos problemas, e isso ser progressivo. Já pensou numa coisa dessa? Uma fratura numa perna, se ela não for bem cuidada, você nunca mais vai andar normalmente. Então tem que ser tratado. Mas o INSS não reconhece. Não interessa, bate lá na porta do INSS quantas vezes for necessário. E não reconhece, justiça. Além da via judicial, você pode recorrer, por exemplo, ao órgão de defesa do consumidor, ao Ministério Público, caso identifique abusos, irregularidades na decisão do INSS. Essas entidades podem auxiliar na fiscalização de procedimentos administrativos do órgão. Se a decisão judicial inicial for baseada em um erro processual, por falta de provas suficiente, o segurado pode apresentar um pedido de revisão do julgamento. Isso pode ser feito por meio de embargos de declaração e outros recursos cabíveis dentro do sistema judiciário. Olha aí, ó. Muita gente não sabia disso, tá? Você vai ter um tempo para apresentar novas provas. Os segurados, mas nesse caso aqui precisa do advogado. Os segurados que têm dificuldade financeira de arcar com seus custos advocatícios podem buscar também ajuda gratuita na Defensoria Pública da União. Essas entidades de apoio ao trabalhador, sindicatos, existem associações aí que prestam essa assistência financeira, jurídica, tá? Essas instituições oferecem, né, o acesso à justiça. Suspensão indevida de benefício, pessoal, a gente sabe como é que é, os impactos que causa na vida do segurado e da sua família. Mas é necessário persistir. No INSS nada é fácil. Bom, aqui no Brasil nada é fácil, né? Por isso, é fundamental você estar ciente dos seus direitos, agir rapidamente para contestar qualquer decisão que pareça injusta. O INSS tem o dever de respeitar os princípios da ampla defesa, mas não respeita o contraditório, permitindo que o segurado ele tenha os seus argumentos antes de qualquer decisão definitiva. Isso quer dizer, antes de eles cessarem o pagamento, como eles fazem, eles têm que dar direito para você ter uma defesa, para você se defender. Esse documento aqui, ele está com suspeita de irregularidade, precisa de outro. Ele tem que dar um prazo, para 30 dias, para você trazer um novo documento, mas você continua recebendo. Não, eles cessam o pagamento, cessam o benefício e você que corra atrás. Isso não é direito à ampla defesa. Caso isso não ocorra, há fundamentos para questionar a legalidade dessa cessação do benefício, mas lá na justiça. A reabertura do processo também pode envolver a solicitação de uma nova perícia judicial, diferente da perícia administrativa. Nós fizemos inclusive vídeo falando, né, acho que uns vídeos atrás, com relação à perícia judicial e a do INSS, que os peritos judiciais estão contestando as revisões feitas por peritos do INSS. Essa avaliação dentro da justiça é feita por um perito nomeado pelo juiz, tá? Que pode ter um peso muito grande na decisão. E o melhor de tudo, esse perito ele não tem vínculo com o INSS, diferente do perito lá do INSS, né? Que é funcionário público. E eu já falei em outros vídeos, eu sou favorável a que o INSS não tenha peritos como funcionários públicos. Deveria ser como a justiça, faça convocação. Convoque peritos como a justiça. E eu sou mais ainda a favor, mais longe ainda. O INSS não deveria ser um órgão governamental, deveria ser um órgão privado, que aí a coisa funcionava. No órgão privado, quem não trabalha, tchau. Não tem esse papinho de que funcionário público, não sei o que, tem não sei o que, não, estabilidade nada. Se você não trabalhar, você ganha, mas você tem que dar resultados. Diferentemente do funcionalismo público. Você ganha e ninguém te cobra nada. É tudo amiguinho, todo mundo abraçadinho no mesmo barquinho ali, tá tudo certo. E para tirar a pessoa, tem que abrir não sei o que administrativo, inquérito administrativo, não sei o que. Quer dizer, caso a revisão indevida
elas podem ser, inclusive, gerar direito aí, olha lá, a restituição, pessoal. Se o segurado provar que o benefício ele foi cessado de forma irregular, ele pode requerer pagamento de valores não recebidos durante o período da suspensão. E o INSS tem que arcar com esses valores. Além disso, se houver indícios de erro grave, má fé por parte do INSS, o segurado também pode buscar reparação por danos morais, danos materiais. Olha lá, presta bastante atenção nisso, tá? Essa medida ela não é muito comum, mas ela é cabível em situações de extrema injustiça e prejuízos financeiros ao segurado. É muito importante vocês saberem disso, para vocês verem a responsabilidade que esses peritos deviam ter. Não são todos, mas uma parte deles que não tem. Só que eu também sou favorável que se processe não o INSS, se processe o CPF, processar o perito. Não é o... Aí tem gente que pergunta, mas como é que eu vou conseguir o CPF do perito? Chama uma viatura de polícia. Chama uma viatura de polícia. E faz um boletim de ocorrência. O perito ele é obrigado a se identificar. Acabou. Se você consegue, abre o processo contra o perito. Só que é o seguinte, você tem que ter provas. Não adianta achar que falar para o juiz, ele não me examinou, ele não perguntou, ele não fez o papel dele. O juiz está aí. Como é que você me mostra isso? Como é que eu posso ver isso? Não, eu estou falando, a sua palavra vai ser, e o perito vai falar, não, eu examinei, eu fiz todo o procedimento. Quer dizer, fica a palavra de um contra outro, termina em nada. Então, para fazer isso, você requerer danos morais, danos materiais, você tem que ter provas, tá? É importante destacar que cada caso na justiça é analisado individualmente, levando em consideração também a documentação disponível, histórico do beneficiário, os motivos da cessação que o INSS está alegando. Não é assim não, entrou na justiça, está ganho. Eu já ouvi gente falar isso, se o INSS nega, vai lá na justiça que lá você consegue. Não é assim não, tá? É possível você reabrir o processo sim, dessa maneira que eu estou falando, tá? Dependendo do motivo da cessação, você pode requerer novamente. O INSS está alegando que não, o processo está errado, você já está bom para trabalhar, você pode pedir uma nova perícia. Diante desse cenário, é importantíssimo você estar cumprindo prazos, saber como tudo funciona para você buscar os melhores caminhos. É o que eu vivo falando aqui, tá? Na maioria dos vídeos. Para você lidar com o INSS, manter o seu benefício, que deveria ser uma coisa natural, porque você paga para ter esse direito, mas não é. Você tem que ter conhecimento, você tem que saber quais os caminhos, você tem que saber o que é necessário e o que fazer. E é o que eu trago todo dia aqui para vocês. Tá? Então é importantíssimo vocês assistirem aos conteúdos. É o que eu falo, eu não trago esse conteúdo do nada. Esse conteúdo aqui está respondendo centenas de perguntas que eu recebo aqui no canal. Tá aí, ó. Tem gente que me benefício judicial pode ser chamado? Pode. Aposentado por invalidez pode ser chamado? Pode, se ele não for excluso na lei 13.847, que é aquele que tem mais de 60 anos, 55 anos ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos. Ou portador de HIV, se ele não tiver nessas condições, pode ser chamado. Agora, será que eu vou ser chamado? Aí eu não sou vidente, né? Aí eu não tenho como adivinhar. A convocação é assim, o INSS a gente não sabe, tá? É uma caixinha de surpresas. Por isso que você tem que estar sempre um passo à frente para não ser surpreendido. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que o vídeo tenha esclarecido, tirado dúvidas. O conhecimento é que eu falei, é válido, tá? Querendo ou não, uma hora você vai precisar usar isso. Tá bom? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você vai receber conteúdos diariamente atualizados e relevantes. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo aqui desde o início do canal, sempre me incentivando, ajudando, compartilhando o canal. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.